Vou gravar então, vamos começar. Bom, eu vou iniciar a gravação, tá, Musete? Tá, presidente? Por favor, Sérgio. Tem alguém falando junto? Aqui tá num lugar meio mala, sabe? Na verdade, a gente tá fechado uma sala que eu tinha acesso. Bom, então, vamos abrir a nossa reunião número 401, de 9 de setembro de 2025. Foi encaminhado a vocês, né, o edital de convocação, com a seguinte pauta, né? Apresentação e votação da ata da última reunião, número 400, a apresentação do PLC 69 de 2025, o 49 de 2025, e a apresentação e informação da comissão referente ao 80 de 2025, e apareceu um de última hora que a Célia enviou para vocês, por e-mail, que é o número, qual que é, Célia? 46. 46, isso. Então, em comunicados da presidência conselheiros. Então, eu só queria... Boa noite a todos. Ao iniciar a reunião, né? Temos um novo membro aqui, o Emanuel Germano. Se ele brevemente pudesse apresentar. O presidente, a Solange também está, a Solange Negro, que ela é a titular lá da associação. Seria interessante a Solange e o Manuel, se puderem se apresentar aí rapidamente. Solange, por gentileza, popular, por favor. Oi, boa noite a todos. Solange, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos que vamos, né? Boa noite a todos aí, Fábio, ao Emanuel, a todos da sala. Solange, você pode dizer... Eu sou o Emanuel, estou junto com a Solange nessa empreitada, viemos a convite do Fábio, e é uma honra para mim estar aqui com vocês, aprendendo e contribuindo. Vocês podem apresentar qual associação vocês representam, falar um pouco dela para a gente aqui? Solange, por gentileza, você que é a titular. Bom, acho que a Solange deve estar com algum problema no áudio. A gente representa a Ambavo, que é a Associação dos Moradores do Bairro da Vila Industrial. A Solange é a presidente fundadora. Eu sou um contribuinte, entrei há um ano para ajudar nas questões da associação. A associação ela já tem anos, mais de 30 anos de luta por melhoria no bairro da Vila Industrial. A Solange é uma liderança na vila, reconhecida. E estamos na luta, tentando crescer, tentando fazer o nosso melhor para contribuir tanto para a Vila Industrial quanto para Campinas. Muito bom, muito obrigado, Manuel, muito obrigado. Solange, sejam bem-vindos, né? A representação de vocês vai ser muito interessante para contribuir com o nosso conselho de desenvolvimento urbano, já que a Vila Industrial agora é objeto, né, de uma grande remodelação adjacente à área central de Campinas, a gente não pode ferroviário. Tá. Bom, dando sequência aqui, né, foi enviada a ata da reunião número 400. Aí, alguém tem alguma observação, algum questionamento? Então, podemos considerar a ata aprovada? Alguém quer se abster? Acho que sim. Só eu que vou me abster, porque eu não participei da última reunião. Perfeito.
Então, ata aprovada com uma abstenção do Fábio Bernils, que não esteve presente. Agora a gente tem 2 relatórios aqui, né, para apreciação. Deixa eu ver aqui. Começar pelo 69. Presidente, eu me abstenho também, tá bom? Eu coloquei no chat. Tá bom. Tá joia. Obrigado, Raul. Então, eu queria começar pelo outro, pelo 49. Eu acho que vai ser mais rápido, mais fácil, né? O 69 é um pouquinho mais polêmico, né? Pode ser? Fazendo a versão de pauta. Bom, o 4925 ele dispõe sobre um projeto do Poder Executivo Municipal, né? Que dispõe sobre a concessão do alvará de uso, edificações, do ficado de licenciamento integrado, sistema REDSIM e via rápida da empresa Jusesp. Então, o projeto de lei apresentado tem como objetivo modernizar e simplificar o processo de emissão de licenças para estabelecimentos comerciais, serviços industriais e institucionais em Campinas. Tem em seu mérito que atividades consideradas de baixo risco terão um processo de licenciamento simplificado. A integração de licenças, vigilância sanitária, Corpo de Bombeiros, CETESB, Agricultura e Prefeitura, e o único certificado, que é o REDSIM, simplifica o processo para o empreendedor, além da possibilidade da emissão de alvará de uso provisório, no artigo 2º, parágrafo 2º, pode ser útil para empreendimentos que revelem prazos para adequações e abordem situações de imóveis em áreas irregulares, artigo 11. Buscando alternativas para o licenciamento nesses casos, que pode ser positivo para regularizar atividades já existentes e liberar o desenvolvimento de atividades econômicas de baixo risco, sem necessidade de quaisquer atos públicos de deliberação, o que facilita o empreendedorismo. Todavia, fiz uma observação aqui da questão do ruído. A lei busca o sossego público estabelecendo limites de ruído, mas não aborda como fiscalizar durante o período de obras, né, e durante o seu uso. O artigo 11, né, do parágrafo 4, poderá ser concedido alvará de uso ou certificado de licenciamento integrado para atividade inicialmente não prevista para o zonamento, onde a mesma estiver localizada, desde que tal atividade seja de interesse público social. Então, assim, isso não pode ir no zoneamento, mas o que determina ela ser de uso de interesse público social? Então, isso deixa muita margem para interpretações sobre o que seria de interesse público social. Então, uma definiçãozinha poderia ser acrescentada. E o processo fiscalizatório parece um pouco burocrático e pode gerar insegurança jurídica para os empreendedores. No geral, esse PLC estão recomendando parecer favorável, né? E tem mais pontos positivos que negativos. Esses pontos negativos anotados e verificados e melhor redigidos podem cumprir melhor sua função social. Então, eu coloco em discussão esse PLC. Podemos prosseguir com ele? Um ajuste de acerto com um sistema que já existe, né? Então, acho que não tem problema. A única coisa é que precisa ver como é que fica a lei do alvará, né? Porque a lei do alvará está uma lei já superada, vai vir a nova, não vai? Como é que vai ser feito tudo isso? Só isso. Mais alguém? Podemos colocar em votação, então? Podemos. Se alguém tiver algo contra, por favor, que se manifeste. Então, o PLC, o parecer, né, do PLC 4925 foi aprovado por esse conselho para ser encaminhado agora para a Câmara. Ok. Tá bom? Certo.
próximo item da pauta é o PLC o 69 de 2025, que ele disciplina a exigência do estudo de impacto de vizinhança, EIV-RIV, e dispõe sobre sua elaboração e análise no âmbito municipal. Esse já é mais extenso, me parecer, o João Manuel me ajudou a fazer esse parecer, são os relatores, né? E a gente está dando parecer desfavorável. Então, análise, né? O projeto de lei apresentado busca se alinhar, né, com o plano diretor estratégico do município, garantindo a coerência das políticas públicas de desenvolvimento urbano. Artigo 1º, de trazer transparência e obrigatoriedade de publicação dos estudos e pareceres no portal eletrônico da Prefeitura. E filho, o papai está trabalhando aqui ainda. Contemplação de medidas de mitigação e compensação para os impactos negativos e compensar aqueles que não possam ser evitados, além de medidas para qualificar o espaço urbano e busca definir o processo da análise do EIV-RIV, incluindo a criação de comitê gestor e uma comissão de análise, o que confere maior rigor técnico ao processo. Todavia, não apresenta métricas claras e objetivas, como definição de impacto de ambiente, que pode ser subjetiva, que pode gerar interpretações diversas e dificuldades na aplicação da lei. Cria burocracia excessiva, pois a exigência de múltiplos pareceres e aprovações pode tornar o processo burocrático e demorado, desestimulando investimentos. Aumenta o custo para os empreendedores, principalmente os pequenos empreendedores que já têm dificuldade em empreender no município. A falta de detalhes sobre monitoramento, embora o projeto mencione a etapa de monitoramento, artigo 20, não especifica como esse monitoramento será realizado e quais serão os indicadores utilizados. Possíveis impactos na eficiência das análises, né? A necessidade de análise do RIT, em conjunto com ele, pode levar a atrasos e sobreposições de análise, né? Então, se pede um e pede o outro, fica um pouco esquisito. Aí é uma colaboração muito consistente do João Verde aqui, né? Sobre a disposição de 2 das Coabs, né? O artigo 3º não estabelece parâmetros objetivos para delimitar a área de influência indireta. Teoricamente, sem critérios, a abrangência do EIV pode ser estendida à cidade inteira. A exigência, no artigo 5, a exigência da contribuição social não se justifica, pois o EIV é um instrumento urbanístico destinado a avaliar impactos, sejam negativos ou positivos, que determina empreendimentos ou atividades que pode gerar em sua área de influência a vizinhança. O objetivo principal é promover a sua integração harmônica ao tecido urbano da cidade, visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas afetadas. Por isso, são previstas medidas mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras, conforme estabelece o mesmo PLC. Qualquer contribuição social imposta a empreendimentos ou atividades que não se enquadrem na definição do impacto previsto nesse projeto, abaixo da linha de corte, deve ser regulado por outra legislação específica, sob pena de flagrante irregular. O artigo 15, 3º, linha C, né? A obrigatoriedade de apresentação do EIV-RIV para loteamento de acesso controlado não encontra justificativa adequada. O fato do loteamento ser fechado por si só não implica necessariamente impactos relevantes na vizinhança, e não deveria se ver como critério automático para o envolvimento desse estudo. Dessa forma, nós que o PLC, ao invés de atualizar o Instituto do EIV, proposta, ampliando a forma excessiva e o escopo de empreendimentos e atividades abarcados. Vale habilitar que a natureza do EIV é excepcional, não devendo ser regra no planejamento urbano municipal, sobretudo considerando que os procedimentos de análise e aprovação costumam ser longos e marcados por uma burocracia típica das administrações públicas. Essa inserção parece, na verdade, tornar mais difícil a aprovação de loteamentos fechados, passando a postura de resistência de parte dos técnicos e a implementação de empreendimentos na cidade. Ainda no artigo 15, no B, amplia-se a obrigatoriedade do EIV em novos empreendimentos multifamiliares horizontais, tornando os critérios mais rigorosos ao reduzir o limite atualmente previsto para 208 unidades para 100 unidades em lotes e 60 em bledes. Essa alteração entra em conflito com a legislação municipal. Então, um sobrepõe o outro e começa a ter problema, principalmente com a 312, que regulamenta o ex-Coab e o EHMB Coab. Não tem o limite das 200 unidades nacionais estabelecidas na 208.
entre os artigos 12, 169. Então, assim, aí, no artigo 15 aí, o mesmo argumento se aplica no caso de habitações multifamiliares verticais, com nova proposta que reduzimos mais 200 unidades da 208 para 120. Então, acho que correções aí poderiam ser feitas na 208. Não ter uma lei nova, aí começa a ter qual lei que eu vou seguir? Do EIF ou do outro do EIF? Artigo 15. No caso de empreendimentos mistos, observar o PLC, eles têm objetivos contraditórios, mas de acordo com essa normativa específica, principalmente de uso misto, que é o HCSI, deverão passar por análise do EIF, independente do número de idades. Isso entendemos que é um retrocesso na regulamentação do instrumento do município, pois a linha de corte foi significativamente reduzida, sem declinar os motivos. Então, em relação ao critério atual da 208, estabelece o limite de novo de mais de 200 unidades habitacionais. Aí, o PLC exige a obrigatoriedade do EIF para edificações e gleres que possuem qualquer fase com dimensão superior a 180 metros, seriam as quadras maiores, né? Uma inovação não contemplada. Tal critério deveria estar fundamentado no impacto econômico relevante ao vizinhança. É pertinente questionar se a edificação em gleba ou com essas dimensões gera de fato um impacto significativo, principalmente o artigo 19, que já delimita o comprimento máximo da quadra de 180. Permitido, no entanto, ampliações mediante a adoção de sistemas de lazer intercalado. Então, você cria uma lei, você tem 208, tu criando uma lei que começa a sobrepor ou a ser contraditória à lei, né? E o artigo 15, de novo, o nono parágrafo, o nono item, né? Também permite o cumprimento de atividades não listadas, por esse mesmo artigo típico, de obrigatoriedade de passa a estar sujeito a ser presente, quase 50 estações e geradores de impacto previstos no inciso 1 ao 5º do artigo 9 do PLC, aplicável ao município de Campinas. São pontos descritos de forma ampla e genérica, que confere ao técnico responsável analisar e decidir. E vai partir do seu próprio entendimento. Então, fica, de novo, sem métrica, é uma análise mais subjetiva, né? Então, a lei municipal especifica, você pode definir quais empreendimentos devem ter de EIF para pertencer ao licenciamento, não cabendo delegar essas definições ao julgamento subjetivo de técnicos e gestores públicos. Além outros diversos incisos do artigo 15, né? Que é a regularização de empreendimentos. Aí começam questões vamos ler aqui. Empreendimento de atividades, tal exigência incorreta e descabida. O EIF foi concebido para analisar impactos de novas construções, não regularizar as anteriores. Então, vou regularizar o empreendimento, já está feito. Vou precisar fazer EIF, de regularização de novo. Tem a gente está prevendo aí algum problema aí. Administração municipal. Deve tudo analisar, artigo 15, parágrafo 4, semelhante ao artigo 15 do inciso 9, né? Aqui ocorre em relação à realização de mesmo, ficando aqui as referências bibliográficas que foi utilizado pelo João, a administração municipal identificar os possíveis impactos urbanos que podem justificar o EIF. No entanto, a prerrogativa não está vinculada a nenhuma relação prévia de eventos considerados impactantes, como determina o Estatuto da Cidade, que exige que sejam fixados por meio de lei municipal específica. Artigo 16, essa norma que isenta empreendimentos da apresentação da EIF é desnecessária. Os artigos já listam todos que obrigatoriamente devem apresentar o estudo. Portanto, aqueles que não estão obrigatoriamente devem apresentar estudos. Então, você vê que tem Vamos aqui direto à conclusão, todo mundo pode ler. Artigo 25, aqui, questão do viés punitivo, não justificativa, já que há necessidade de impor penalidades adicionais aos empreendedores que descumprem a existência desse lei ou termo de acordo, que é o TAC, firmado com o Poder Público Municipal, no qual assume as obrigações referentes a contrapartidas do EIF. Isso se deve a vários motivos, primeiramente porque o EIF é um instrumento de caráter preventivo, aplicado antes da implantação e instalação do empreendimento. Por isso não faz sentido prever penalidade como embargo de obra ou cassação social, uma vez que as obras sequer teriam sido iniciadas. E há previsão para isso, né, na lei.
prorrogação da execução, de contrapartida, CCO. Conclusão, no que pesa o esforço de regulamentar os fatos de criança, não parecer desfavorável essa lei, citados os vários motivos aí. Aí queria colocar em discussão também. Aos colegas. Então, transformando a lei de EIV para se pedir contrapartida, né? Está sendo exatamente isso. E é uma loucura, né? Quer criar multa com EIV, quer dizer, é uma confusão desgraçada, né? É aquele vício da prefeitura, né? Não faz multa. Quer dizer, não faz o menor sentido isso aparecer na lei de EIV. Eu sou plenamente favorável. Presidente, eu tenho acompanhado bem a história como o município olha para o instrumento, né, para o WAVE. Né? O WAVE me parece que está faltando um pouco de compreensão de fato do que ele vem a ser. Porque, com todo respeito à municipalidade, sem dúvida nenhuma, nós temos o WAVE sendo aplicado pós-pré-cadastramento. É uma falha grande, você não tem nem vizinhança, como é que eu vou... Ali é outorga, é imposição de verba, e não um WAVE, não tem impacto, né? Ele está produzindo a urbanização. Como é que você vai medir o impacto no vizinho? O vizinho produz boi e você está querendo pôr prédio, né? Então, aqui está me parecendo igual. Parece que eles querem tornar, de fato, o WAVE um instrumento que se aplica a todos e a tudo, e pronto. Então, ele vira um sistema arrecadatório. Então, joga dinheiro no FMDU, não perde nem tempo de ficar trabalhando o WAVE, tá certo? Joga lá, põe preço, é isso. Eu tenho verificado bastante preocupação com o WAVE. Isso que eu te compartilho, mas o WAVE, ele tem crescido, sabe? Ó, não tem, por exemplo, é a título de exemplo, tá? A Coab Campinas, ela isenta de WAVE até 200 unidades, ok? Só que, ao te isentar, ela cria um raio de 1 quilômetro, ela isentou você. O próximo dentro desse raio tem a obrigatoriedade do WAVE. Este que tem a obrigatoriedade do WAVE é para cumprir o impacto daquele que não teve. A Coab está imaginando que ele, que veio para resolver uma demanda anterior, também cria um novo raio e joga um WAVE para o próximo. Isso gera uma cadeia de que automaticamente todos têm WAVE. Então, a regra geral da lei, ex não tem WAVE, pela interpretação do parágrafo, acabou caindo a regra geral e todo mundo tem WAVE. Então, o medo dessa vinculação, porque quando você utilizou aqui, estava proposto no projeto, eu li o parecer de vocês e o parecer, ele me parece muito mais punitivo do que redutor de impactos, tá certo? Era um instrumento para reduzir impacto e virou um instrumento punitivo. Acho que é isso. Na visão do WAVE como um todo. Campinas acho que tem bagunçado a percepção do WAVE. O João Verde aí, que foi o grande colaborador aí. Deixa eu ligar o som aqui. Só uma observação antes da minha fala. Eduardo, se eu não me engano, essa questão do WAVE na lei da Coab caiu. Não está sendo levado em consideração dessa maneira, não. Porque o que chegou a acontecer assim, por exemplo, um empreendimento com 150 unidades não tinha WAVE. Aí vinha um outro empreendimento com 60 unidades, que era bem menor, passaria das 200 na somatória, teria que fazer o WAVE. Então, houve uma mudança aí, não tá sendo exigido dessa maneira, não. Essa questão do raio, porque o raio que estava estipulado na primeira lei da Coab, praticamente abrangia a cidade toda. Na hora que você faz um raio de 1 quilômetro, dependendo do lugar onde você está na cidade, se abrange tudo, todos os bairros, centro da cidade, etc, etc. Né? Porque você dá 2 quilômetros de diâmetro, fica muito grande. Então isso aí já caiu. Com relação a... Eu não vou me alongar muito, né, tá? Eu só queria fazer uma observação que
Eu acho que pouquíssimas vezes nós analisamos neste Conselho um projeto de lei com tantos conflitos, tão mal elaborado, com tantos conflitos. Cada artigo é um problema que está sendo criado. Então, nós há tantos anos falamos que nós temos que ter uma legislação mais clara, uma legislação mais objetiva, uma legislação mais fácil de usar, porque o que a gente sempre fala, e está mais do que provado, é que o problema não é só para nós, arquitetos, ou para os empreendedores, ou para as construtoras. O problema é para os próprios funcionários da prefeitura. Eles é que são mais penalizados na análise dessas legislações mal feitas, mal elaboradas. E aí demora na análise dos processos. A cidade fica toda travada. Então, tá tudo muito bem descrito. Eu agradeço aí ao Fábio de ter acatado todas as nossas observações, coisas que eu e o Fábio Bernils levantamos, tá? Então, eu acho que a gente tem que pedir não só um parecer contrário, mas nós temos que pedir para esse processo ser retirado do pauta, porque não tem o que consertar esse PLC. Sinceramente, não tem o que consertar. Obrigado, é isso. Para retirar de pauta, eu precisaria... acho que para retirar de pauta, eu precisaria participar, né, da reunião na Câmara, para alguém desse nível pode dar um relato. Né? A gente pode mandar um ofício, né, também, apartado. Eu acho que poderia acrescentar, talvez, no parecer, não sei se seria oportuno. Mas se for apartado, tem até mais força. Você acha isso ou não? Parecer não do aspecto político, no aspecto de político, né? Ou seja, um documento apartado ou um anexo ao parecer pedido para ser retirado para nem consertar, não tem conserto. Acho que é muito forte, tem politicamente muita relevância. Mas não é obrigatório, né? Mas é mais seguindo a dar uma reforçada em tudo, né? Eu acho que vale a pena. A gente coloca no para aparecer ali no final na conclusão ou a gente manda um outro documento? O CMDU. O CMDU pode escolher, para mim. Fazendo uma pergunta para os colegas. Se realmente a questão é grave, né, nesse sentido, eu acho que a gente vai dar um tom excepcional, porque isso não pode ser sempre que a gente vai usar esse instrumento, né? Eu acho que seria melhor um ofício separado do parecer, né? O parecer fica exatamente ligado a ele e depois o ofício vai junto, né? Tá. Então, acho que reforça o peso da coisa. Isso sem contar que o João Verde está falando, os técnicos, eles também foram favorecidos nisso, porque aumentou a subjetividade da análise com isso, né? Então eles podem pedir um monte de coisa, né? Nesse sentido. Então isso também é uma coisa assim, fica tudo sem critério, né? Quando a gente quer, que o João Verde falou, uma lei limpa, clara, objetiva, que todo mundo é sim ou não, né? Então não temos isso, talvez porque depende disso, daquilo. Quer dizer, o jogo fica escuro, né? Não é bom isso. Eu gostaria de falar, antes de finalizar todo o que foi comentado, porque, assim, algumas questões. É um assunto muito complexo, primeiro, para poder falar sim ou não. São análises de diversas disciplinas, e eu não, assim, infelizmente, o técnico não pode falar, tem conta isso, sim, não é uma tabela de sim ou não. Então, primeiro, realmente é uma análise complexa que depende de muitos setores, muito técnicos, multidisciplinares. Então, o primeiro ponto, acho que não é que fica a critério, ao bel prazer de um técnico, né? Agora, algumas questões que foram colocadas, por exemplo, uma das coisas que tem sido cobrado muito do município é como que a gente avalia o impacto cumulativo dos empreendimentos. Então, é uma coisa realmente difícil, porque o primeiro que chega não tem unidade, não tem um grande impacto, mas o segundo já vai somando esse impacto, quando se trata de verticalização,
anexação de lotes para verticalização. Então, esse impacto cumulativo tem sido muito questionado para a prefeitura, como que a gente avalia, como que a gente mitiga esse impacto de uma verticalização de um bairro inteiro, algumas questões nesse sentido. Então, acho que essa questão de tentar, pode até ser revisto um modo, mas é uma tentativa de você não deixar que o impacto cumulativo venha causar impactos negativos para o município. Né? Uma outra questão que foi colocada aqui é que o estudo de impacto de vizinhança vai avaliar o vizinho que cria gado. Me desculpa, mas uma urbanização tem um impacto muito grande no município. Não só das áreas lindeiras, mas como toda uma dinâmica urbana. Então, sim, é necessário você avaliar o impacto da urbanização. Se é uma urbanização que está a quilômetros, se é uma urbanização que está lindeira no perímetro urbano, então, assim, não é avaliar se vai interferir na propriedade do lado. É uma dinâmica toda a urbanização, todo o município. Né? E, assim, tem outras questões, por exemplo, que não é questão somente penalizar. Quando é descumprido, ela chega com o assunto novo, por exemplo. Não falou que é. Peraí. Espera só um minutinho, tem o microfone aberto, o Eduardo Coelho está com uma conversa mais alta que a nossa conversa aqui. Se puder fechar o microfone, a gente agradece. É a explicação daqueles valores do café. Tá, beleza. Professor Eduardo, microfone aberto aí, tá? Ah, sim, deixa eu apagar aqui. Obrigado, meu amigo. Oi, Miriam, por favor. Voltando, a questão das multas. É uma das poucas coisas que tem sim ou não. A pessoa aceita um compromisso e muitas vezes tem empreendimentos que falam, vou fazer isolamento acústico, vou fazer medição, e não é feito. Isso causa impacto negativo na região e sem essa previsão de multa, fica por isso mesmo. Infelizmente, às vezes a multa é um jeito de fazer com que a pessoa cumpra o que ela se comprometeu, né? Então, acho que o PLC traz essa tentativa de cobrar que realmente seja executado. Porque quando você tem uma cobrança que depende de verba, tem lá a garantia, ok. Mas quando são coisas que é monitoramento de alguma coisa que ele tem que fazer e não é cumprido, eu não tenho como a prefeitura arrecadar dinheiro e fazer. Então, tem que sim ter uma multa, ter alguma consequência para quem está descumprindo as medidas mitigatórias. E, assim, para finalizar, eu sei que é um processo realmente, às vezes, demorado, a análise do WAVE, justamente porque ela requer uma análise multidisciplinar. Mas eu não colocaria só na conta dos técnicos da prefeitura. Tem muitas vezes em que são solicitadas documentação, complementação das informações que demoram para chegar. Então, assim, eu acho que isso não pode ficar só também na conta dos técnicos da prefeitura.